Bom, no nosso Tribal Generation TV de hoje, estamos falando sobre a graça de Deus, sobre o momento que nós estamos vivendo como igreja, as reflexões que são necessárias fazer para que a gente possa, de fato, revelar o amor de Deus à nossa geração. Eu quero deixar mais uma vez aqui a indicação do livro. O Lúcio já fez aqui um merchandise bem bom, vou colocar esse aqui como indicação do Lúcio também. E eu quero dizer que nós fechamos agora a distribuição com a MW Distribuidora, que daqui a pouquinho vai estar em todo o Brasil o livro, nas principais livrarias aí, através da MW Distribuidora, que é lá de Brasília, pessoal muito chegado a gente. Então, continuando nosso bate-papo com o Lúcio. Lúcio, estava falando sobre a questão da graça, da santidade. Vamos voltar, até porque uma boa parte da população brasileira e dentro da igreja são jovens, e para entender essa questão da relação graça-santidade. Então, eu acredito que o maior problema da postura da igreja hoje, ela é conceitual. Então, se nós não definirmos bem o conceito de graça, de salvação, de santidade, todas as nossas práticas, elas serão decorrentes dos nossos conceitos. Então, quando se pensa em santidade, a igreja, por muitos anos, ela vivenciou uma santidade intimista, né? Essa coisa de ir para dentro, né? Quanto mais santo eu sou, mais escondido eu me torno, menos social eu me torno. E uma santidade verticalista, né? Onde o que importa sou eu e Deus. Não conta com relação do próximo. Isso, e pior do que isso, uma santidade que conta mais com o meu esforço para produzi-la e não com a minha disponibilidade em revelá-la, porque a santidade... Que muda tudo aí. Claro, é a presença de Deus na minha vida, é a prática daquilo que Jesus Cristo já conquistou por mim, a vivência do Evangelho em Cristo, que vai trazer o verdadeiro conceito de santidade. E aí a igreja vai poder se envolver com a sociedade, a igreja vai poder sair das quatro paredes e ser instrumento de Deus para revelar sal e luz. Mas dentro desse conceito, a igreja tem que ficar trancada. Nós não confiamos os nossos adolescentes, os nossos jovens na sociedade, até porque a nossa forma de ensinar a santidade está errada. E aí vem a graça de Deus. Quando se fala de graça de Deus, a gente dá uma enxugada no termo, e assim, graça é um favor imerecido. Então até o capeta está debaixo dela, porque o diabo não merece existir. Então, graça é muito mais do que isso. Graça é a minha existência revelada no amor de Deus em Cristo Jesus. Que me educa, né? Que me torna filho e que me educa. Então, isso é graça de Deus. Mas me preocupa também o conceito de igreja. Então, a gente vive no Brasil hoje, quando se fala de igreja, as pessoas, geralmente, elas estão falando de instituição, de denominação, de prédio. Então, o nosso tom apologético hoje, ele é muito mais eclesiástico do que eclesiológico. Então a gente pensa muito mais em igreja como uma instituição do que como um corpo. Talvez isso seja até por conta de uma herança católica romana, porque é bem forte essa questão assim, você faz parte da organização e você está salvo. Com certeza. Então, mas aí a gente acaba se tornando o quê? Escravo de uma instituição. Do sistema. O sistema, a instituição, o sistema, a denominação tem o seu papel importante, claro, mas ele não é definidor. Ele não salva. Claro que não. Então, o que salva é Cristo e a igreja somos nós, o corpo de Cristo. Então, quando você vê essas discussões na pós-modernidade sobre igreja, as pessoas estão pensando igreja de forma errada. Quando Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, ele está falando de gente, né? Está falando de corpo. Então, quando a gente ganha essa consciência, e aí onde você estiver, você expressa a graça de Deus. Até porque na história a gente vê muita instituição, organização sumirem. Com certeza. E a igreja permanece. Se fosse a instituição, alguma coisa estaria errada com o versículo. Isso vai acabar. Tudo aquilo que é humano, isso tudo vai desaparecer. Então, se nós ganharmos essa consciência do verdadeiro sentido de igreja, aí fica mais fácil viver o Evangelho. Quero falar com você e o pessoal que está nos assistindo de algumas estatísticas a respeito da religiosidade brasileira, até para a gente poder pensar um pouco sobre isso. Quase 74% se declaram católicos no Brasil, cerca de quase 16% se declaram evangélicos, são então mais de 26 milhões de pessoas. E aí, demais religiões vêm como sem religião, que é a terceira maior grupo do Brasil. Não necessariamente gente ateu, né? Às vezes a pessoa não tem uma prática, ela enfim. E depois as demais que vêm falando de uma série de espíritas, candomblé e afro, né? E todas as demais religiões. Então,
O cristianismo ainda é prevalecente no Brasil, mas como você disse, há um momento de uma reflexão. Você acha que o povo está precisando aprender a pensar, que às vezes recebeu de uma forma assim meio burra, ou seja, é assim, pronto, acabou, e ninguém tem essa consciência, assim, não há reflexão, mas como é que é o meu relacionamento com Deus, esse Deus absoluto, essa graça maravilhosa? Eu acho que a gente vive muito da história, né, daquilo que os nossos pais nos contaram e nos passaram. Eu acredito que a nossa geração é uma geração que perdeu a consciência da importância do pensamento, né? Eu preciso questionar. Eu não estou questionando a existência de Deus porque eu vou revelar minha burrice, mas eu vou questionar como é que eu expresso da maneira mais coerente com a Bíblia a existência de Deus, a relação que o homem pode ter com Deus. Então, Minha devoção. Minha devoção. Então nós temos uma herança. O Brasil tem uma herança religiosa, um catolicismo enraigado. E quando a igreja protestante conseguiu, de alguma forma, se libertar, ela criou uma outra raiz. E essa outra raiz, ela não é menos ruim, por conta de que a fé está fundamentada em conceitos de tradições e que a gente questionou por muito tempo, né? Não é fé e a tradição, é somente a fé. Mas a nossa fé virou um tradicionalismo. Não é uma fé da tradição, mas do tradicionalismo, que não questiona quais são os verdadeiros elementos e conteúdos da fé. Pensando nessa questão dessa reflexão, e a gente percebe essa coisa do carisma, muitos líderes carismáticos no Brasil, e temos no Brasil hoje que criticamos tanto, né, na igreja, a igreja que vem se renovando, a igreja que vem buscando coisas, criticou tanto a questão do Papa, do cara que tem força de Bíblia, mas infelizmente nós temos visto hoje no Brasil muito mais papas do que deveríamos estar vendo, né? Pessoas que têm como a sua palavra como quase que força de Bíblia. Ele é quase o intercessor, o mediador. É uma possessão de Deus, né? É uma possessão de Deus. Então, na verdade, no Brasil hoje está acontecendo o que a gente chama de culto à personalidade. Então, existe a igreja do pastor. Então, a figura do pastor é que está em evidência. Então, me preocupa isso, porque nós estamos criando gurus evangélicos. Aquilo que nós criticamos muito, né, como uma postura da Igreja Católica, agora a Igreja Evangélica está criando seus gurus. Então eu acredito que tem pessoas comprometidas com Deus, mas daí o grande homem de Deus, Moisés morreu. E a oração forte, essas coisas que vai criando uma certa dependência. Tem gente hoje que não sai de casa se não consultar o líder religioso da igreja dele. Então ele precisa estar debaixo de uma cobertura espiritual que na verdade é uma dependência espiritual. Então isso é horóscopo. Então a gente não sai de casa sem consultar alguma coisa. Então Deus saber a previsão do homem, né? Exatamente, da mulher de Deus. Exatamente. Então a gente não vive disso. Eu coloco o meu coração no propósito de Deus e saio de casa. Será que tem essa questão do personalismo, que agora a gente começa a ver isso mais claramente? Antes a gente tinha nos adesivos dos carros, versículos bíblicos, nas camisetas, final da década de 80. Década de 90, as igrejas, os ministérios começam a crescer, substituímos os versículos bíblicos pelos nomes e os nossos ministérios, as nossas formas, as nossas metodologias. E agora nós tiramos a cruz e colocamos a foto do pastor. Cada vez mais estamos vendo as fachadas dos prédios, o nome da igreja e a foto do oráculo lá, do grande homem de Deus. É um problema. E isso vem minar um dos princípios da reforma, né? Que é o sacerdócio universal. Na verdade, o que a gente está fazendo? O ser humano é carente de uma figura que ele possa tocar, que ele possa ouvir, o rei, né? Que é o rei, que foi exatamente o que aconteceu no Velho Testamento. E Samuel entrou em crise e falou, Deus, Samuel, fica tranquilo, eles estão rejeitando a mim quando eles pedem um rei. Então, sempre na história houve uma necessidade disso. Então nós tiramos o foco da cruz e aí nós começamos a olhar a personalidade. Isso me preocupa. Porque tem gente séria no Brasil, tem homens sérios no Brasil. Eu creio que seja a maioria. Claro, a maioria, mas a igreja, isso faz mal para a igreja. Isso cria um evangelho adoecido. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo e a gente já volta continuando o nosso bate-papo com o pastor Lúcio e que vai estar concluindo com a gente esse raciocínio sobre o momento da igreja que nós estamos vivendo no Brasil.